Evangelho do dia. E baseados nesse Evangelho, nós queremos pensar um pouquinho sobre Jesus como a porta e também porteiro. Que Deus abençoe esta mensagem nos nossos corações e na nossa vida do dia a dia como seus filhos e filhas. Queridos irmãos congregados da Comunidade Evangélica Luterana Concórdia, queridos visitantes que nos dão a alegria da sua presença, queridos também ouvintes e acompanhantes nas nossas redes sociais, sempre acompanhando os nossos cultos dominicais, amados em Cristo todos, em Cristo Jesus. Após completar o seu ministério na Galileia, em cumprimento à vontade de seu Pai, Jesus continua se dirigindo a Jerusalém, onde sofrerá a morte, mas ao terceiro dia ressuscitará vitoriosamente. E tudo isso com o propósito de salvar a humanidade inteira. Pelo caminho, além de ele ensinar o seu grupo selecionado de discípulos sobre tudo aquilo que seria muito importante para eles, especialmente depois, quando ficarão sem a sua companhia física, Jesus expõe também publicamente a sua palavra, chamando as pessoas ao arrependimento de seus pecados e à fé na graça de Deus. E também admoestando a todos para que pratiquem os seus santos ensinamentos. E eis então que do meio da multidão surge alguém perguntando: Senhor, são poucos os que vão ser salvos? E Jesus não responde diretamente a esta pergunta feita, mas ele aplica uma outra pergunta, já induzindo as pessoas a refletir: estou entre os salvos ou não? Esta questão é muito mais importante do que fazer cálculos de quantos serão salvos. E por isso ele logo acrescenta dizendo: façam tudo para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar e não poderão. A princípio, parece que essa declaração, façam tudo para entrar, promove a possibilidade de uma autojustificação. Entretanto, isso seria uma contradição total ao Evangelho da Graça, pois somente pela fé na obra redentora de Cristo Jesus é que salva. A Bíblia Sagrada afirma em Romanos: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Todos pecaram e todos estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça, Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem perdão dos seus pecados, pela fé nele. Portanto, o perdão de pecados é exclusivamente uma graça divina. Nós recebemos remissão dos nossos pecados e nos tornamos justos diante de Deus, não pelas nossas obras, mas pela graça, por Cristo, mediante a fé. Portanto, este esforço para entrar pela porta estreita não significa colaboração humana na salvação,
mas sim para entrar pela porta estreita. É preciso nos desfazer daquelas pesadas cargas e então entrarmos sem nada. Isto é, abandonar a nossa confiança em merecimentos próprios, abandonar as paixões mundanas e carnais e evitar qualquer idolatria às coisas materiais, finitas e terrenas. A exemplo do próprio Salvador, cada um de seus seguidores deve carregar a sua cruz. É como Jesus diz lá no Evangelho de Marcos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses e esteja pronto para morrer, e então me acompanhe. O Salvador está nos convidando a tomar a nossa cruz e segui-lo. É um chamado à santificação que nasce da fé em Jesus. É um chamado ao arrependimento de todos os nossos pecados. É um chamado para confessar e testemunhar Cristo ao mundo. É um chamado urgente, antes que essa porta se feche, e então será tarde demais. Nesta sua peregrinação de Jesus rumo ao Calvário, ele encontrou muitas pessoas que julgavam que a salvação já lhes estava garantida. Alguns achavam que mereciam ser salvos só porque guardavam os mandamentos. A exemplo daquele jovem rico que se considerava perfeito perante a lei, mas não demonstrou amor ao seu próximo quando Jesus lhe aconselhou e sugeriu isso. Ou como os fariseus, que se achavam melhores do que todos os outros, porque diziam que jejuavam 2 vezes por semana, não eram roubadores, nem avarentos, nem adúlteros, e então achavam-se já justificados por isso. E havia ainda aqueles que se consideravam merecedores da salvação, simplesmente por serem descendentes do grande patriarca Abraão. Jesus, porém, alerta, ensina e conduz os seus ouvintes a uma comunhão sincera e verdadeira com Deus, pois do contrário, muitos quererão entrar e não poderão. Não havendo o abandono de tudo que nos afasta de Deus, será impossível entrar pela porta. Eis o que o apóstolo Paulo exorta aos Colossenses: matam os desejos deste mundo que agem em vocês, a imoralidade, a indecência, as paixões más, a cobiça, a raiva, os sentimentos de ódio, e que não saia da vossa boca nenhum insulto. Livrem-se de tudo isso. Enfim, abandonem a concupiscência da carne, os prazeres do mundo, e desfaçam-se de tudo aquilo que os afastam de Deus, e sejam então revestidos do Salvador Jesus Cristo. Mas infelizmente muitos ainda hoje pensam ser merecedores dos céus, através de suas obras, de seus próprios esforços e daquilo que procuram seguir nesse mundo conforme os seus pensamentos. E por isso não raras vezes a gente escuta alguém afirmando: eu sou do bem e eu mereço ser salvo. Eu não guardo ódio de ninguém, não tenho ira no coração, nunca matei alguém, não roubo, não tenho vícios, eu não faço mal a ninguém, por isso eu sei que vou para o céu.
Outros julgam-se herdeiros da bem-aventurança eterna, dizendo: eu pertenço a uma família tradicionalmente cristã. Eu fui batizado quando criança. Eu não vou mais à igreja, mas eu faço as minhas orações. Afinal, Deus está em toda parte. Meus ouvintes, a autossuficiência e a mera incorporação formal das pessoas numa igreja não lhes confere automática e definitivamente a herança no reino da glória de Cristo. Os direitos adquiridos numa filiação a uma comunidade local, os privilégios herdados pela tradição familiar, também não são garantias da salvação eterna. O Salvador não quer apenas que cumpramos os mandamentos exteriormente, mas sim que de fato vivamos os seus ensinamentos no coração e na nossa vida diária. Jesus deseja e exorta que adoremos o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, de fato e de verdade, como seus verdadeiros filhos e filhas que somos. E por isso o seu apelo forte: façam tudo para entrar pela porta estreita. E o Senhor ainda acrescenta este alerta: pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar e não poderão. É que por esta porta só entram aqueles que realmente creem e confiam no Salvador Jesus, o nosso único e suficiente mediador diante de Deus. Por esta porta não entram multidões em desordem, e também por ali não passa quem vem com uma bagagem de orgulho, de uma confiança excessiva em si mesmo, ou de arrogância e desprezo para com a palavra de Deus e a obra de Cristo. Por esta porta só passam aqueles que vêm de mãos vazias, livres e desimpedidos das vaidades terrenas e com o seu coração humilde, arrependido de seus pecados e cheios de fé, confiando exclusivamente na misericórdia divina revelada na pessoa e obra de seu Filho Jesus Cristo. Pois a salvação não pode ser conseguida a não ser por Ele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. E mais uma grande verdade que esse evangelho de hoje nos ensina: Jesus não é somente a porta, como Ele mesmo confirma isso no Evangelho de João: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, diz Ele. Mas além da porta, Ele é o próprio porteiro. E muitos ficarão de fora. São justamente aqueles que acharam que poderiam ser salvos simplesmente por serem descendentes de Abraão. Ou são aqueles que rejeitaram Jesus no passado, ou que hoje o desprezam e o negam, ou deixarão de segui-lo ao longo da vida, e confiando exclusivamente nos seus méritos próprios. São aqueles que vivem conforme o seu modo vil de pensar, desprezando os conselhos e as exortações da palavra da verdade, e com isso impedindo que o Espírito Santo haja e trabalhe em seus corações, aperfeiçoando a sua fé e iluminando a sua vida e a sua conduta cristã. Somente aqueles que o dono da casa, Jesus, conhece, é que terão o acesso ao salão de festas, e estes sim se assentarão na mesa do banquete eterno. Aqueles a quem Jesus não conhece serão lançados fora, onde haverá choro e ranger de dentes de desespero.
Por isso, a proposta de Jesus, façam tudo, exige uma resposta e um compromisso individual. A vida total, um coração cheio de fé, a confiança exclusiva e absoluta nos méritos de Jesus, a palavra colocada em prática, o ouvir, o agir, são movimentos que transpõem os limites da porta. E ao se falar em esforço, pressupõe-se também empenho diante dos obstáculos da vida, luta firme na fé perante as contrariedades do mundo e fidelidade a Jesus Cristo, mesmo em meio a oposições, conflitos e perseguições. Portanto, meus ouvintes, como cristãos que nós somos, por graça de Deus, e como igreja que somos e pertencemos ao Senhor, não devemos nos comportar negligentemente para com as coisas de Deus, mas como seus filhos amados, perdoados e fiéis, devemos adorar o nosso Senhor e Pai Celestial com tudo aquilo que temos e somos, e com fé seguir o caminho estreito que nos leva à bem-aventurança eterna. Fiquemos atentos e perseverantes, porque o porteiro Jesus, a qualquer hora, ele pode fechar a porta. E quando isso acontecer, aqueles que estarão fora ficarão no relento eterno e em sofrimento, sem proteção. Mas os que entrarem pela porta, Jesus, desfrutarão de um gozo tamanho e eterno, e estes se assentarão seguros na mesa do reino do Senhor. Atentem e vamos levar conosco estas palavras e o conselho de Jesus, uma exortação que ele proferiu no seu Sermão da Montanha. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que a encontram. Então, meus queridos irmãos e irmãs na fé em Jesus, agradecidos a Deus Pai, pelo seu indescritível amor por cada um de nós pecadores, continuemos crendo, confessando e testemunhando esta nossa fé no Cristo Salvador, com alegria e com fidelidade, e que sob o poder do Espírito Santo, nós possamos viver em obediência à sua vontade, não para merecermos salvação, mas sim como uma resposta de gratidão por tudo aquilo que o Senhor Jesus, o nosso mediador, fez, faz e fará por nós. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém.